meus queridos, eu sou o professor Carlos Sbrogel e na aula de hoje nós vamos dar início às funções trigonométricas. Vamos iniciar com a nossa função seno. Então vamos lá, olha só. Primeiro nós temos que falar de fenômenos periódicos, né? O que são fenômenos periódicos? São aqueles fenômenos que se repetem, né? Depois do intervalo de tempo eles acabam se repetindo. Por exemplo, o dia, né? Que de 24 em 24 horas vai se repetindo. Então nós poderíamos medir aí pelo movimento do Sol, né? No caso aí no Brasil ele aparece pela manhã e se põe ali no final da tarde, até novamente aparecer no dia seguinte. Um outro conceito aí, né? É, por exemplo, os dias da semana, de 7 em 7 dias, né? Nós temos aí a repetição, ou seja, cada período inteiro aí, nós temos a repetição dos dias da semana, dos meses do ano e assim vai, beleza? Ó, esses fenômenos periódicos, eles são importantes principalmente para você medir a passagem do tempo, né? Os corpos celestes são muito importantes, porque entre eles há diversos que executam o movimento periódico. Cometas, aparecimento de cometas e assim vai, tá? Para você ter uma ideia, o movimento da Terra em torno do Sol, né? Também é um movimento ali periódico que aparece e acaba acontecendo de tempo em tempo. Então, isso tudo dá para medir, né? O movimento do Sol, o movimento da Lua e outras situações presentes no nosso dia a dia, né? Que nós temos aí esse movimento periódico. Por exemplo, se você pegar a função seno ou seno, né? Nós percebemos ali no ciclo trigonométrico que a função seno, quando ela dá uma volta completa ali 2π, né? Ela começa a se repetir. Então, de 2π em 2π, ela vai se repetindo. Isso a função seno, né? Só para a gente ter aí uma ideia. Então, esses fenômenos periódicos, eles são importantíssimos e nós podemos modelar matematicamente, tá? As funções que nós vamos modelar matematicamente aí para a gente compreender, as principais são função seno, função cosseno e função tangente. E elas podem ser modelos matemáticos de vários fenômenos que se repetem, né? Variações diárias da temperatura da atmosfera terrestre, a pressão sanguínea do coração, nível da água de uma bacia marítima, né? Devido ali à periodicidade da maré, aquele movimento de sobe e desce, aquele movimento de vai e vem, tá bom? Além disso, fenômenos como a tensão e a corrente elétrica, né? Que temos aí na nossa residência, o campo eletromagnético gerado para aquecer a comida do micro-ondas, o comportamento ondulatório, né, de notas musicais. Você tem que a maioria das ondas desse comportamento ondulatório aí tem esses fenômenos periódicos. O fluxo de caixa e negócios sazonais, né, de tempo em tempo, o funcionamento de máquinas rotativas e assim sucessivamente. As estações do ano, o clima, o movimento dos planetas, entre outros. Então, nós temos aqui, por exemplo, a função do tipo, né, A mais ou menos B seno de x. Observe que aqui eu não mexi no seno de x, né? O domínio dessa função, ou seja, relacionado ao x, é o conjunto dos números reais. O x ele pode ser qualquer número real. O período aqui é 2π, né, que a gente está trabalhando aqui com seno de x. A imagem, que é o do valor mínimo ao valor máximo, vai de A menos B até A mais B. Como assim de A menos B até A mais B? Qual é o menor valor do seno? Menos 1. Né? Lembrando que o seno ele varia de menos 1 a 1. Então, ele variando aí de menos 1 a 1. Aqui, quando o seno for menos 1, vai ficar A menos B. Quando o seno for mais 1, vai ficar A mais B, beleza? Nós vamos ver graficamente isso aí acontecer, tá? Essa função seno ela é conhecida como função ímpar. Por que ela é conhecida como função ímpar? Uma função ela é chamada de ímpar quando f de x for igual a menos f de menos x.
Então, se você pegar, por exemplo, seno de 30, é igual a menos o seno de menos 30, né? Que o seno é positivo no primeiro e no segundo quadrante e negativo no terceiro e no quarto, beleza? Olha aqui, ó, o seno é positivo no primeiro e no segundo, né? E negativo lá no terceiro e no quarto. O que acontece lá no primeiro quadrante, então, se ele é positivo? Ele vai crescendo. O valor vai crescendo, né? Quando você tem lá o seno de 30 é menor que o seno de 45, à medida que o ângulo vai aumentando no primeiro quadrante, ele vai crescendo. À medida que o ângulo vai aumentando no segundo quadrante, a função seno vai decrescendo, o valor de seno vai decrescendo. No terceiro quadrante vai decrescendo, no quarto quadrante volta a crescer. Nós vamos ver isso graficamente, tá bom? Então, vamos ver isso aí graficamente. Vamos lá, olha só. Vamos ver isso graficamente. Vamos pegar aqui, olha só. Aqui, inicialmente, né, nesse período aqui, ó, nós temos aqui o seno de x, né? Então, se eu pegar aqui a função ó, a mais b seno de cx mais d, aí eu estou pegando o a igual a 0, b igual a 1, c igual a 1 e d igual a 0. É a função seno de x. Então, tá aqui, ó, a função seno de x, tá vendo? Quando chega aqui, ó, no 2π, aqui, ó, chegou aqui no 2π, tá vendo? Chegou aqui no 2π, ela começa a repetir, ó. Aqui seria o primeiro quadrante, de 0 a π, ela está crescendo. De π sobre 2 a π, ela está decrescendo. De π a 3π sobre 2, ela está decrescendo. De 3π sobre 2 até 2π, ela volta a crescer. Tá vendo aqui? Né? Agora vamos observar, eu vou mudar só o a. E vamos ver o que vai acontecer. O que esse azinho ele faz com a função. Vou aumentar o a. Tá? Aumentando o a, observe, vou colocar aqui ele igual a 2. O a igual a 2, perceba que a função agora está começando do 2. Né? Está começando do 2. Observe que o nosso b é 1. 2 menos 1 é 1, que é o nosso a menos b, que é o mínimo. 2 mais 1 é 3, que é o máximo. Tudo bem? Observou aí que o a é da onde começa a função. Se esse carinha aí, ó, se eu pegar e diminuir, ó, vou diminuindo, ele é negativo, então vai começar lá do negativo. Então nós chamamos esse a de valor médio, né? É esse valor onde começa a função seno aqui, ó, é o valor médio, tá vendo? Né? Porque observe que a quantidade tem para cima e tem para baixo. Qual é a amplitude? A amplitude aqui é 1, que é o B. O B é a amplitude. Quer ver? Ó? Eu vou agora colocar o A no 1. Vou colocar o A inicialmente no 0. Então, o A no 0. O A no 0. Agora eu vou mexer somente com o B. Vou aumentar o B. Ó. Aumentei o B. O que ele está fazendo? Ele está aumentando a amplitude. Então, o B está mexendo com a amplitude. Se eu colocar o B igual a 4, coloquei ele igual a 4. Observe que a amplitude é igual a 4. A amplitude é a distância desse valor médio até a crista ou desse valor médio até o vale. Então, observe que é 4. Olha o que acontece com o B positivo. Está vendo que ela está subindo? Agora, olha o que acontece com o B negativo. Ó, vou colocar ele aqui, menos 2. Olha o B negativo. Ele começa descendo. Então, se o B for negativo, ela começa descendo. Se o B for positivo, ela começa subindo. Então, o B, além do módulo de B, nos dá amplitude. Se ele é positivo, ele começa crescendo. Se ele é negativo, ele começa decrescendo. Então, vou deixar aqui o B igual a 2, né? Observe que a nossa imagem é 0 menos 2 e 0 mais 2, tá bom? A mais B e A menos B, beleza? Agora, ó, vamos para o C. Observe que o C é que ele está multiplicando o ângulo aqui. Se eu colocar o C igual a 2, vou colocar aqui o C igual a 2. Coloquei o C igual a 2. Observe que ela afunilou, é o efeito sanfona, tá vendo? Observe que o π, ele reduziu para, o período ele reduziu para π. Era 2π, reduziu para π, beleza? Olha se eu colocar, aumentar mais ainda, vou colocar ele igual a 4. Foi para metade, tá vendo? O período passou a ser π sobre 2, né? Qual é a relação existente, então, entre o período e esse C? O período, ele é 2π dividido pelo módulo de C. Observe que nós temos essa equação aqui, ó. 2 seno de 4x, né?
Então, o A é 0, o B é 2, o C é 4. Observaram? Então, aqui, ó, 4. Então, o período vai ser 2π dividido pelo módulo de C. Olha só se eu pegar o C negativo. Vou pegar o C negativo, tá? Observe que o C negativo, com B e A positivo, ó, vai fazer com que aquele B, entre aspas, ele fique negativo, né? Então, bastante cuidado aí, beleza? Então, o que o C faz? O C, ele mexe no período, ó. Ele mexe horizontalmente. O A, ele mexe verticalmente, sobe ou desce, é onde o gráfico começa, valor médio. O B, ele te dá amplitude, ele estica verticalmente, achata verticalmente. O C, ele mexe horizontalmente, ele mexe com o período. Vou deixar o período aqui, por exemplo, igual a 2π, beleza? Que é o comum. Agora o D, o que ele faz? O D, ele mexe com deslocamento. Ele não mexe sozinho com deslocamento, tá? Ele mexe juntamente com o C. Olha se eu colocar o D igual a 1. Olha ele positivo. Ele está afastando para onde? Com A positivo, B positivo, C positivo. Se o D é positivo, ele está afastando para a esquerda. Tá vendo lá? Né? Que o pontinho aqui, ó, afastou. Tá vendo? Ele afastou para a esquerda. Tudo bem? Olha só. Vou afastar ele mais ainda para a esquerda. Tá vendo que ele está afastando para a esquerda? Ó, afastou para a esquerda, né? Agora, eu vou colocar ele negativo. Ele está afastando para a direita. Tá vendo? Vou colocar menos 3,1, que é aproximadamente π. Ó. Ele afastou π. Tá vendo? Ele começaria daqui, ó, desse ponto A, que é o começo, né? Então, ele afastou π. Esse deslocamento, ele nada mais é do que menos D sobre C. Quer ver? Ó, se eu mudar o C, ó, vou colocar aqui o C igual a 2. Olha o que vai acontecer. C igual a 2. Quer dizer que esse deslocamento foi para a direita, mas não foi de π, foi de π sobre 2. Tá vendo? Então, deslocamento aí é menos D sobre C. Beleza? Tá? Menos D sobre C. Então, D positivo, deslocamento para a esquerda. D negativo, deslocamento para a direita. O que nós vamos fazer? Agora, nós vamos ver isso aí na prática. Então, vamos lá. Voltar aqui, ó. E vamos ver isso na prática. Olha essa questão. Predadores e presas podem coexistir em um ciclo de reação de equilíbrio. Em uma região, se uma população de ratos aumenta, os gaviões tendem a se tornar mais numerosos, porque tem mais ratos para comer. O aumento dos gaviões, então, provoca a redução da população de ratos, equilibrando assim o aumento inicial dos ratos. Os gráficos abaixo ilustram de forma simplificada esse ciclo. Nesse contexto, considere que as populações de gaviões e ratos, representadas na figura, sejam em função do tempo t descritas respectivamente por g de t igual a m mais a seno de ômega t mais b, e r de t igual a n mais b seno de ômega t mais c, em que m, n, a, b e ômega são constantes positivas. O b é maior que 0 e menor que π, e o c também é maior que 0 e menor que π, e o b é diferente de c. Olha só, com essas funções aí, da maneira que ele está dando, pegando o valor médio aqui da população de gaviões, vamos supor que o valor médio seja aqui. O valor médio da população de gaviões vai ser o Mzinho, que está fazendo o papel de A. Então, aqui é o M. Já aqui dos ratos, ó, o valor médio vai estar por aqui. Ó. Ou seja, o M é menor do que o N, tá? E é lógico que a gente vai ver aí nos itens, tá bom? Então, vamos lá. Com base nas informações do texto, julgue os itens a seguir. As funções, item 1, as funções G e R são periódicas, com períodos iguais a 2π sobre ômega. O período, ele é 2π sobre C, ou módulo de C, né? Como ele disse que esse ômega aqui, ó, ele destacou que é constante positiva, é quem está multiplicando t. Aqui também quem está multiplicando t é ômega. Então, ambas são periódicas de período 2π sobre ômega. Quer dizer que o item está correto. 2. O tamanho mínimo atingido pela população de ratos é igual a n menos b. O tamanho mínimo aqui vai ser exatamente a diferença entre esses dois coeficientes, né? O tamanho mínimo é n menos b.
E o tamanho máximo é n mais b. Então, o item também está correto. G de t igual a m para valores de t iguais a kπ menos b sobre ômega. Vamos ver. Se a gente pegar lá, no item 3, G de t, nós teremos m mais a seno de ômega t mais b. Isso é igual a m. Ele está dizendo, ó, passa o m para cá, vai ficar zero. O a está multiplicando, passa dividindo, também vai ficar zero. Então, seno de ômega t mais b igual a zero. Para quais ângulos que o seno é zero? 0, 180. Então, o ômega t mais b, 0, 180, 360, 3π, 4π, ou seja, π vezes k, né? Então, ó, ômega t vai ser igual a π vezes k, ou kπ, como ele escreveu, menos b. Quem vai ser o nosso t, então? O t vai ser igual a kπ menos b sobre ômega. Isso quer dizer que o item 3 também está correto. Isso aqui é uma equação, tá, trigonométrica, beleza? E o item 4, m é maior que n, nós vimos que m é o valor inicial aí, né? O valor médio da população de gaviões. E o n é o valor médio da população de ratos. O valor inicial, o valor médio da população de ratos, é maior do que o valor médio da população de gaviões. Então, o item está errado. Questão 2. Ainda com base nas informações do texto, julgue os itens a seguir. Quando a população de gaviões é máxima, aqui, por exemplo, ó, aqui, o mesmo ocorre com a população de ratos? Não. Graficamente olhando, isso não acontece no mesmo tempo. Quando a população de ratos decresce, por exemplo, aqui, ó, a população de ratos está decrescendo, o mesmo ocorre com a população de gaviões? Não, observe que nesse momento aqui a população de gaviões está crescendo. Só a partir de um certo momento é que ela começa a decrescer. Então, o item está errado. Em nenhum momento as duas populações possuem o mesmo tamanho. Graficamente falando, elas vão possuir o mesmo tamanho nas interseções. Então, em vários momentos, também o item 3 está errado. O modelo estabelecido comprova que se o tempo for muito grande, haverá a extinção dos gaviões, ocasionando uma superpopulação de ratos. Por que o item está errado? Se isso é uma função seno, quer dizer que ela é periódica. Ora ela está lá embaixo, ora ela está lá em cima, então ela vai crescendo, decrescendo, crescendo, decrescendo. Ela não vai extrapolar, ela tem um limite máximo e tem um limite mínimo. Então vamos lá para a nossa segunda questão. Em um homem adulto, o intestino delgado é um tubo um pouco mais de 6 metros de comprimento. Ele pode ser dividido em 3 regiões: duodeno, jejunum e íleo. No intestino, as contrações rítmicas dos movimentos peristálticos das paredes musculares movimentam o quimo, ao mesmo tempo em que este é atacado pela bile, enzimas e outras secreções, sendo transformado em quilo. Considere a função. Observe que aqui tem um módulo. Se tem um módulo, o valor mínimo, ele vai ser dado por seno igual a 0. Então, 2 vezes 0 é 0, mais 3. Então, o mínimo é 3. E o máximo vai ser dado por seno igual a 1 menos 1. 2 vezes 1, 2, mais 3, 5. Descreva a variação do diâmetro D em centímetros de uma seção do duodeno durante a passagem do bolo alimentar, em que T representa o tempo em segundos, e que durante a passagem do bolo alimentar o comprimento do duodeno não se altera conforme ilustrado na figura. Com base nessas considerações, julgue os itens seguintes. Olha o item 1. Durante a passagem do bolo alimentar, a referida seção do duodeno atinge diâmetro máximo de 5 centímetros? Sim.
o mínimo é 3 e o máximo é 5, beleza? Durante a passagem do bolo alimentar, o valor mínimo atingido pelo diâmetro da seção do duodeno é inferior a 1 centímetro? Não, o valor mínimo aí é 3, beleza? E o item 3, a passagem do bolo alimentar por essa seção do duodeno leva mais de 2,8 segundos. Isso aí é o período. E aí nós temos que levar em consideração o seguinte, ó. Nós temos lá o y, nós temos aqui o x. Quando você pegar a função seno normal, ela faz isso, né? Quando ela está em módulo, essa parte negativa aí, ó, parte negativa ela fica o quê? Positiva. Então ela vai fazer isso. Então o gráfico dessa função periódica fica assim, ó, dessa função modular fica assim, ou seja, o período é reduzido à metade. O período daquela função, se ela tivesse normal, seria 2π dividido pelo módulo de C, que é igual a π sobre 3. Então, corta π com π, aqui ficaria 6. Porém, como é uma função modular, então esse período é reduzido à metade. Então, é 6 sobre 2, que é 3. Então, isso quer dizer que vai levar 3 segundos. E ele está dizendo que é mais de 2,8. Então, o item está correto. Meus queridos, quero agradecer, tá, por essa aula de hoje. Esse é o momento de você praticar. Pratique bastante. Eu sou o professor Carlos Esbrobo. Muito obrigado por essa aula. Beijos no mar. Uau! E até a próxima.